Bom, então agora vamos ver o teorema geral do momento angular, tá? Para o movimento de um corpo rígido. Então, vamos considerar um corpo rígido com um certo formato e eu tenho um eixo de rotação que está bem na origem aqui, tá? Eu tenho a posição do centro de massa, tem uma certa massa localizada numa posição R, tá? E tem a posição relativa ao centro de massa, que seria a posição do centro de massa até a massa M, tá? Então, a gente já viu que a gente pode calcular qual que é a mudança do momento angular no tempo, né? Dada a equação que é a variação, né, do momento angular no tempo, TL dt. Isso aqui é igual ao torque aplicado, né? Então, se eu tenho um torque aplicando nesse corpo aqui, ele vai gerar um movimento de rotação, tá? Agora a pergunta é a seguinte, porque isso tudo que a gente fez, a gente considerou que esse eixo aqui na origem O, ele estava parado, né? Ele não estava acelerando, por exemplo, esse objeto, esse corpo rígido aqui, ele não estava, esse ponto O não estava se movimentando no espaço, né? Ele não estava acelerado, tá? Então, essa equação aqui ela é válida para um referencial inercial, onde que esse eixo aqui estava parado, tá? Aí a pergunta é como é que a gente faz, então, para analisar o movimento de um corpo rígido, se ao mesmo tempo que eu tenho uma rotação, eu tiver uma translação, tá? O corpo rígido está andando. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, um disco, né? A gente pode pegar um plano inclinado e colocar um disco que vai rolar esse plano inclinado. Então, ele está fazendo um movimento de rotação, né, em torno do centro de massa dele aqui, tá? E ao mesmo tempo ele está fazendo um movimento de translação descendo o plano inclinado, tá? Então, para isso a gente tem que desenvolver mais essa equação aqui, tá? Para o caso, então, que o eixo aqui pode estar em movimento, né? Pode estar acelerado. Então, para desenvolver esse problema aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar nosso sistema de coordenadas para ver o que acontece. Quando, em vez de trabalhar com o vetor R, né? Trabalhar com o vetor R do centro de massa e esse vetor R barra, que é o vetor relativo ao centro de massa. Tá? Aqui é o contrário, a barra é em cima. Então, o vetor R barra. Tá certo? Então, aqui vejo que eu tenho uma soma de vetores aqui, né? Eu posso escrever o vetor R como sendo o R do centro de massa, mais o vetor R barra, que é em relação ao centro de massa. Beleza? Bom, então tudo bem. Agora aqui, eu falei uma coisa e fiz errado. Isso aqui é o barra embaixo, tá? Só uma questão de notação, né? A barra embaixo e o vetor em cima. Tá? Errei duas vezes aí. Bom, então se eu posso escrever o vetor R como a soma do R do centro de massa e o R relativo ao centro de massa, né? Derivando isso aqui uma vez no tempo, eu vou estar encontrando a velocidade V. Então aqui fica a velocidade do centro de massa mais a velocidade relativa ao centro de massa. Tá? Bom, agora pegando essa relação aqui, a gente tem que... Isso aqui é derivado no tempo do momento angular. O momento angular é o vetor R, produto vetorial com o momento linear. Então, é a massa MI vezes velocidade VI do corpo. Aqui a gente tem que colocar o índice I em tudo, né? E aqui um somatório em I, que isso aqui é a soma, então, em todas as partículas que compõem o corpo rígido, né? Tá? Igual ao torque, né? Então, o torque é o produto de R, então, somatório em I, o produto de RI vezes a força FI, que é a força externa que está sendo aplicada no corpo, né? Então, agora vamos substituir onde estiver escrito R, né? A gente vai substituir por R de centro de massa mais R relativo. Então, vamos colocar os índices. Aqui tem um índice I, né? Tem um índice I.
Tá? O centro de massa não tem índice porque ele é uma posição do corpo mesmo, né? Então, tá, então fazendo essa substituição de R e de V nessa equação, então a gente vai ter T de dt, somatório em I. Então aqui vai ficar R do centro de massa mais RI relativo, produto vetorial com a massa MI, produto vetorial de MI, com VI. VI vai ser V do centro de massa mais VI relativo. Isso aqui é igual ao torque aplicado. Então, é um somatório em I de RI do centro de massa. Então, RI do centro de massa RI, né? É igual a R do centro de massa mais RI relativo. Produto vetorial com FI. Tá? Então, abrindo esse parênteses aqui, então eu vou ficar com D de dt. Tá? Então, R do centro de massa é produto vetorial com MI, VI do centro de massa. Tá? Então, a gente vai ficar com somatório em I de MI, R do centro de massa, produto vetorial com V do centro de massa, mais D de dt. D de dt no somatório em I, agora R do centro de massa vezes VI barra. Então, aí eu vou escrever isso aqui assim, ó. Como o R do centro de massa pode sair do somatório, porque ele não tem índice I, então eu vou escrever assim, R do centro de massa, produto vetorial da somatória em I, de MI, VI barra. Tá? Mais, agora esse termo vezes esse termo. T de dt, somatório em I, eu vou colocar essa massa MI para cá, então MI, RI barra, tá? Produto, opa, aqui, fecha esse parênteses aqui não. Produto vetorial com V do centro de massa. Mais D de dt. Agora o último termo é esse, vetorial com esse. Então, somatório em I de RI barra, produto vetorial de MI, VI, relativo ao centro de massa. Tá? Agora vamos simplificar essa equação aqui. Isso aqui a gente já mostrou algumas aulas para trás que dá zero. Tá? Esse termo que está aqui também ele é um termo que dá zero. Tá? Se a gente pegar aqui e isolar, por exemplo, o VI barra que está nessa equação, voltar para cá e usar a definição do que é o V do centro de massa, é a mesma coisa para cá, só que para o R, tá? A gente vai ver que esse somatório aqui vai dar zero. Tá? Então, isso já foi feito algumas aulas para trás. Então, tá, então agora a gente tem esse termo de dt, de R do centro de massa. Vamos aplicar a derivada nesse termo aqui. Tá? Então, aqui eu tenho uma regra do produto, né, da derivada. Aqui ó, eu tenho um somatório de MI. Tá? Então, somando todas as massas MI dá a massa total. Né? Então, vai ficar a massa total é M vezes a derivada do primeiro. Então, é V do centro de massa, produto vetorial com V do centro de massa, mais a massa total, R do centro de massa, vezes a derivada de V, que é a aceleração do centro de massa. Tá? Mais, aí agora a gente tem esse termo, que é D de dt, somatório em I, de RI, MI, VI barra. É igual. Agora tem o torque aqui, né? Então o torque tem somatório em I, do R do centro de massa, produto vetorial com a força Fi, mais o torque relativo ao centro de massa. Então, é o RI
vetorial Fi barra. Tá? Agora esse termo aqui é zero, porque aqui é um produto vetorial do mesmo vetor, isso é zero, né? E aqui eu tenho que R do centro de massa, produto vetorial, vou colocar em evidência aqui, ó. Aqui vai ficar massa vezes aceleração do centro de massa, tá? E quando isso aqui vier para cá, né? Vier para o lado de cá da equação, vai ficar menos. Aí aqui também tem um R do centro de massa vetorial, então eu vou colocar ele em evidência aqui. Então vai ficar um somatório em I de Fi. Tá? Agora esse termo que está aqui, esse termo é zero, né? Pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a força total, né? Então, isso aqui também é igual a zero. Tá? Então, vou ficar com esse termo só. Então, é d de dt. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o momento angular L relativo ao centro de massa. Tá certo? Mas, isso aqui é o quê? Isso aqui é o torque, mais não, igual, né? Igual o torque, em vez de ser em relação ao eixo que está lá na origem, agora é um torque que é gerado em relação ao centro de massa. Tá? É igual ao torque. Torque em relação ao centro de massa. Tá? Então, vou só repetir a equação. V de dt de L, né, porque esse termo aqui é zero. Aqui é o L barra em relação ao centro de massa, vezes é igual ao torque em relação ao centro de massa. Tá? Bom, o que quer dizer isso então? Isso quer dizer que mesmo se o objeto estiver andando, tá certo? Se ele estiver se movimentando, então o eixo de rotação está tendo uma aceleração, tá? Se eu mudar meu eixo de coordenadas, né, para a posição do centro de massa, tá? Então a gente vê que a equação que descreve a mudança do momento angular, tá, agora em relação ao centro de massa e o torque em relação ao centro de massa não muda nada. Tá certo? Em relação a como se eu tivesse um eixo fixo. Tudo bem? Então a gente vai ver na próxima sessão aqui o movimento, por exemplo, de um disco descendo esse plano inclinado. Então a gente pode ver que a gente pode ter o movimento de translação do centro de massa descendo, independente do movimento de rotação que está acontecendo aqui. Então essa equação vai descrever a rotação e a equação, né, a segunda lei de Newton, vai descrever a translação do centro de massa. Tá bom? Então nesse tipo de problema aí, tá? Quando a gente passa para o referencial, né, do centro de massa, tá certo? Então a gente pode continuar utilizando a equação, uma equação que a gente tinha achado antes, mas agora é tudo em relação ao centro de massa.